Ele foi decisivo em uma final continental. Teve seu nome cantado por uma arquibancada inteira e mesmo assim chegou a um momento em que simplesmente deixou de aparecer nas escalações do Flamengo. Como que um jogador que já foi peça importante pode virar de uma hora para outra uma ausência que ninguém mais questiona? Essa é a pergunta que explica a fase mais recente da passagem de Everton Cebolinha pelo clube. Se você é Flamengo, já deixa o like e se inscreve, porque essa história tem uma virada que explica muita coisa sobre como o futebol trata seus próprios ídolos. Vamos começar pelo ponto em que tudo já estava decidido, para depois entender como se chegou até ali. Cebolinha não é mais peça no planejamento da comissão técnica. A perda de espaço não veio de uma lesão nem de uma suspensão. Foi uma escolha, uma decisão técnica, tomada aos poucos, jogo após jogo, até o ponto em que seu nome deixou de fazer parte das opções consideradas para o time titular. Só que existe um detalhe importante nessa história. Não é a primeira vez que o Flamengo passa por uma situação parecida com um jogador que já foi essencial. Para entender como Cebolinha chegou a esse ponto, é preciso lembrar de onde ele partiu. Chegou ao clube como reforço de peso, formado no Grêmio e revelado como uma das principais promessas do futebol brasileiro daquela geração. No Flamengo teve temporadas em que foi protagonista, decidiu partidas importantes e ajudou a construir títulos. O problema é que carreira de jogador de futebol não é uma linha reta, e foi justamente aí que a história de Cebolinha no Flamengo começou a mudar de direção. Aos poucos, a criatividade, que era sua principal marca em campo, passou a aparecer com menos frequência. As atuações deixaram de ter o mesmo impacto, e com a chegada de outros nomes disputando a mesma posição, o espaço que antes era garantido virou disputa. Foi nesse cenário que a comissão técnica passou a fazer escolhas diferentes. Nada anunciado como definitivo, nada tratado como punição. Apenas escalações que, partida após partida, deixaram de incluir o nome dele. E é aqui que a história ganha outro capítulo. Segundo informações que circularam no entorno do clube, o staff do jogador já avalia propostas do futebol dos Estados Unidos, além de sondagens vindas da Itália. Nada confirmado oficialmente até aqui, mas o simples fato dessas promessas existirem já diz muito sobre para onde essa passagem está caminhando. Vale lembrar o contexto em que isso acontece. O Flamengo vive um momento de calendário apertado, disputando competições em várias frentes, incluindo uma classificação recente e dura nas oitavas da Libertadores, diante do próprio Cruzeiro. Times exigidos assim tendem a fazer escolhas mais duras, e são justamente esses períodos que revelam quem realmente entra nos planos e quem fica para trás. E é exatamente isso que aconteceu com Cebolinha. Não foi uma crise pontual, foi uma sequência de decisões que, somadas, fecharam a porta que antes estava aberta. A pergunta que fica é: por que um jogador que já decidiu partidas importantes chega a esse ponto? Uma possível explicação está na própria exigência do elenco atual. O Flamengo monta um time pensando em disputar tudo que aparece pela frente. Isso significa que espaço não é dado por currículo, é conquistado partida a partida. Quando alguém deixa de entregar o nível que o clube exige, o lugar simplesmente passa para outro nome. E essa é a transformação que resume essa história. O mesmo jogador que um dia foi essencial para o Flamengo se tornou, aos poucos, uma peça fora dos planos. Não por uma decisão isolada, mas pelo acúmulo de escolhas técnicas que, juntas, mudaram completamente sua situação no clube. Se as conversas com o futebol americano ou o europeu avançarem, o capítulo de Cebolinha no Flamengo pode estar próximo do fim. E se isso acontecer, fica uma lição que vale para qualquer torcedor. No futebol de alto nível, nenhum espaço é permanente, nem para quem já ajudou a erguer taças. E essa não é a única história de transição que o elenco do Flamengo está vivendo agora. Enquanto um capítulo se aproxima do fim, outros jogadores estão exatamente na posição contrária, brigando para conquistar o espaço que Cebolinha um dia teve garantido. E essa disputa é um capítulo que também merece ser contado. E aí, nação? Qual a sua leitura sobre esse momento do Cebolinha no Flamengo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se esse tipo de história tem valor para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. Os produtos oficiais do Flamengo estão linkados na descrição
e no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar o canal, também tem o QR Code na tela e a chave Pix está na descrição. Então é isso, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!